A anulação do Euromilhões Lisboa-Dakar 2008 está confirmada. Problemas com segurança em África, sobretudo na Mauritânia, levaram os organizadores à ASO a não efetuar a edição deste ano, a 30ª da história do Dakar. Aqui no Eurosport vamos aproveitar para fazer um resumo das 29 edições até agora disputadas. Iremos começar hoje com os primeiros anos desta aventura criada por Thierry Sabine em 1979. Isto para compensar os espectadores do facto do Euromilhões Lisboa-Dakar 2008 nem ter chegado a arrancar de Lisboa. Para hoje temos então os anos entre 1979 e 1985. O Dakar é deserto, mas é também Thierry Sabine, que fez tudo pela prova até lhe deu a vida. O espírito de competição é uma ideia moderna que gosto de partilhar. Há também aquele espírito de expedição que a Citroën tinha, por exemplo. É isso que quero voltar a ter destaque. Durante anos a competição sobrepôs-se à aventura. Tive de aprender esse espírito. Eu não nasci aventureiro, cresci no meio de Paris. Tornei-me aventureiro por vivência, por aprendizagem. Como tudo na vida, temos de ter escola. Neste caso, é uma escola de humanidade, onde se aprende ouvindo os outros, dizia Thierry Sabine. O francês ficara uma vez perdido no deserto e sonhou em montar o mais difícil desafio do desporto motorizado. A primeira edição do então Paris-Dakar teve início em 1978, no final do ano de 78. A prova começava em França, seguindo depois a direito pela Argélia e o Ténéré, antes de cruzar para o oeste através do Niger e do Mali até entrar no Senegal, cuja capital, Dakar, recebia o final da prova. No Trocadero de Paris, bem em frente da Torre Eiffel, estava montado o pódio de partida, onde a 26 de dezembro de 1978 saíram os primeiros 182 aventureiros, em 80 carros, 90 motos e 12 caminhões, entre eles 7 equipas femininas. Só 74 chegaram ao fim. Lembram-se da etapa Gao-Mopti, um troço rápido onde de repente apareciam algumas armadilhas devido ao facto do traçado quase ter desaparecido devido à erosão? Agora é quase a mesma coisa, só que essas armadilhas estão mais perto umas das outras, dizia Sabine, dando a conhecer no bivouac todas as noites as dificuldades para o dia seguinte, uma tradição que ainda hoje se mantém. A partida para esta prova de 1978-79, primeira edição do Dakar, as motos eram em maior número. A equipa Sonoto Yamaha BP contava com Christian Raé e Jean-Claude Olivier. A Yamaha tinha também ainda Cyril Neveu e Hubert Auriol. A Honda apostava sobretudo em Philippe Vassar e em Christian Desnoyers. Nos automóveis, a Range Rover contava com Jacques Privé, René Metz e Christophe Nouveau. Havia também que contar com a Toyota e o Renault 4 Simpar dos irmãos Claude e Bertrand Marot. A vitória viria a ficar para Cyril Neveu nas motos. A tripla Genestier, Terblot e Le Mordin venceriam entre os automóveis, sendo 4 da geral numa classificação que era agrupada então. Para a edição número 2 o percurso evoluiu, sobretudo em número de quilómetros e quilómetros contra o cronómetro, quase o dobro. O mediatismo da primeira edição fez aumentar também o número de participantes e surgiram mesmo as primeiras equipas de fábrica. Thierry Sabine tinha mesmo descoberto o ouro. A Yamaha, a BMW, a KTM e a Honda defrontavam-se nas motos, enquanto que nos automóveis, para além dos irmãos Marot com o seu Renault 4 Simpar, que repetia a presença, havia ainda que contar com a equipa da Volkswagen e os Iltis, entregues a Freddy Kotolinski e também a Jean Ragnotti, um bem conhecido piloto dos rallies de então. Havia ainda um Range Rover para a dupla Nouveau-Bourguignon. Estamos na luta pela vitória, dizia Bernard Marot. Não temos hipóteses, pois só nós parecemos capazes de contrariar os Volkswagen Iltis. Se não o fizéssemos, a prova ficava algo chata, dizia Bernard Marot. E a verdade é que foram os irmãos Marot que deram luta aos Volkswagen 4x4, mas acabaram por não ir além do terceiro lugar. Freddy Kotolinski foi o primeiro e Jean Ragnotti acabou então na segunda
aliás, na quarta posição, com o terceiro Volkswagen de Patrick Zaniroli no terceiro lugar. Incrível e ao mesmo tempo uma loucura, um inferno. Estou surpreso por tão poucos carros melhor preparados e com melhores suspensões nos terem passado, diziam os irmãos Marron. Na categoria de motos, mais uma vitória para Cyril Neveu e mais um triunfo para a Yamaha, que conseguiu ainda o segundo, o terceiro e o quarto lugares, com os franceses Merrell, Pinot e Lioré a terminarem nessas posições. Mas, sobretudo, foi uma grande vitória para a Volkswagen, com quase 75% dos participantes a cruzarem a linha de meta. Fais gaffe, il freine. Fais gaffe, il part en travers. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Non, fais gaffe, on rentre dedans. Température. Ça va, fais gaffe, Claude. Sem dúvida, um Dakar pleno de aventura é esta edição de 1981. Aliás, 1980, a primeira que foi ganha por uma equipa oficial no que diz respeito aos automóveis. Em 81, mudança no traçado com uma entrada na África tropical, graças à passagem pela Costa do Marfim. Entre os presentes havia algumas peças históricas, como um Rolls-Royce dos anos 30, apresentado pelo francês Thierry de Montcorge. 2000 horas de preparação que, afinal, não levaram o carro até ao fim da prova. Em termos de equipas, a Citroën apostava nos CX 2400 GTI, com X Lapi, Luke e Dochuzo. Nas motos, a Honda contratou Cyril Neveu. A Yamaha contava então, sobretudo, com Michel Merrell. A BMW também se apresentava a nível oficial com Fenouil, Hubert Auriol e Bernd Nimmer. Estamos no meio do deserto e completamente perdidos. Quando passámos pela aldeia não sabíamos por onde seguir. Felizmente não estava sozinho, dizia este motarro francês. Longe estavam ainda os tempos dos GPS e dos telemóveis por satélite. A navegação era então um fator muito importante e era isso que Thierry Sabine queria. Para aqueles que querem ser cautelosos, avisava ele à entrada para uma etapa, existe uma bomba de combustível, podem abastecer. Se não quiserem, aliás, sigam o roadbook para evitar passar pela bomba. Aconselho-vos a não terem pressa à saída da aldeia de Silet. Quando fiz os reconhecimentos, estive 1h30 até descobrir o caminho certo, explicava então Thierry Sabine. A luta pela vitória foi bastante intensa nessa edição de 1981, mas os Citroën ficaram aquém do esperado. E acabou por ser René Metz a conseguir o triunfo com um Range Rover, seguido do francês Cottel com um buggy. E na terceira posição ficou um Lada, guiado por Briavoine, uma primeira investida dos Lada do importador francês, a Porsche. No que diz respeito às motos, vitória para a BMW, graças a Hubert Auriol, com a Yamaha do francês Baku a terminar em segundo e também Yamaha do igualmente francês Merrell no terceiro lugar. Nesta altura eram ainda os homens vindos do país de Asterix que dominavam o Dakar. Para ter uma ideia, o primeiro não francês nos automóveis surgia na 21ª posição, o belga Roto, enquanto que nas motos o primeiro não francês era o suíço Mori, apenas em 20º lugar. A BMW a conseguir assim o seu primeiro triunfo no Dakar, muito festejado por Hubert Auriol, ele que depois seria o primeiro piloto a ganhar tanto nas motos como nos carros. Tempo para fazermos aqui um curto intervalo, já voltaremos para mais história do então ainda Paris-Argel-Dakar. 82 parecia mais simples no papel e as vedetas cada vez se inscreviam em maior número. Nesse ano, destaque para Bernard Roussy, campeão do mundo de descida em esqui 10 anos antes, e o filho da então primeira-ministra inglesa, Mark Thatcher, que colocaria ainda mais o Dakar no mapa dos mídias ao ficar perdido vários dias no deserto, levando a senhora Thatcher a organizar até uma força de salvamento especial. Foi também o primeiro ano em que os helicópteros foram usados para filmar a ação e ainda como meio de assistência na tentativa de aumentar a segurança no Dakar.
para os espectadores de televisão, a prova ganhou uma nova dimensão. Os irmãos Marot estavam presentes agora com um Renault 20. Havia também os Mercedes oficiais, um deles para Jackie X. Mas na luta pela vitória estavam ainda os Range Rover de Zaniroli e de Metz, bem como os Lada Niva com o francês Briavoine a tripular o mais competitivo. À noite no bivouac, Thierry Sabine sempre com uma palavra. Vão ter alguns helicópteros a passar por cima das cabeças. Um deles, o azul, é o da direção de prova, onde eu sigo. Outro é o de resgate, pintado de branco. Nenhum deles é aquele que está ali. Esse é o que tem a câmara, explicava o francês Thierry Sabine. Os irmãos Marot a fazerem uma excelente prova e desde o início que se colocaram nas posições de frente viriam a conseguir uma fantástica vitória, surpreendendo todas as outras equipas oficiais. Eles que neste ano de 1982 tinham mais apoio da marca francesa. Um ano em que se estreavam também os portugueses no Dakar com 3 UMM que foram entregues a Amado, também a José Megre e a Pedro Cortês. No final, a vitória ficou então para os irmãos Marot, com Briavoine a levar o Lada à segunda posição e Jean-Pierre Josso, um piloto que fez velocidade, que venceu inclusivamente as 24 horas de Le Mans, a conseguir então o terceiro lugar. Mas repare-se bem nas dificuldades que os pilotos tinham de enfrentar nessa altura. Vamos dentro do Renault dos irmãos Marot. Os Mercedes seriam os principais derrotados, apesar do terceiro lugar de Jean-Pierre Josso, e que se foi apenas quinto, enquanto que Pierre Lartigue conseguiu o seu primeiro bom resultado no Dakar ao terminar em quarto com o Range Rover. Nas motos, nova vitória para Cyril Neveu, desta feita com uma Honda, com o Philippe Vassart também em Honda a conseguir o segundo lugar. Em terceiro ficou o francês Grégoire Verhaeghe com uma Barrique. Quanto aos portugueses, José Megre foi 45º e Pedro Cortês 46º. Pedro Amado viria a terminar a prova um pouco mais atrás na classificação, apenas em 90º. A primeira de muitas aventuras nacionais no Paris-Dakar. No final, os irmãos Marot visivelmente satisfeitos com este resultado histórico. A Renault voltaria a vencer a prova, mas como apenas fornecedora de motores nos buggy de Jean-Louis Lesser, já neste século XXI. Na quinta edição, em 1983, regressou a Costa do Marfim, estreava-se o Burkina Faso. A Mercedes voltava a estar presente e ainda mais em força. Contava com uma equipa com X, Migaud e Josso. X que levava ao seu lado o famoso cantor e ator francês Claude Brasseur. Havia também os irmãos Marot, desta feita com um Renault 18 e ainda o Citroën CX de Van Berg. Depois estreava-se a Mitsubishi com um Pajero entregue a Andrew Cohen. Uma prova muito animada, onde a vitória acabou por pertencer a Jackie X. A Lada voltava a colocar um dos seus carros no pódio. Desta feita não foi Briavoine, mas sim Trossat. Lartigue conseguia o seu primeiro pódio, um terceiro lugar com o Range Rover. A Mercedes ainda ficou também com o quinto e o sexto lugar. No que diz respeito às motos, o Berroriol oferecia o segundo triunfo à BMW, com Patrick Drubeck a levar uma Honda ao segundo lugar e o também francês Marc Joinot a conseguir o primeiro pódio para a Suzuki. A edição de 1983 ficou marcada por várias tempestades de areia no deserto, complicando ainda mais a vida aos pilotos. Muitos tentaram formar grupos para não se perderem. Nem todos tiveram sorte
De facto, houve muitas desistências nesta edição de 1983, que tinha mais de 5.000 quilómetros de troço, 5.210 mais precisamente. Eram 20 dias de prova e 100 dias de descanso. Na prova estreava-se também o cantor francês Daniel Balavoine. E entre os homens de destaque, quando víamos passar ali o EMM que repetia a presença, estava ainda o piloto de rallies Bernard Darniche, que usava um Datsun, tendo ao seu lado Sophie Tellier, finalista dos 100 metros nos Jogos Olímpicos do México, campeão de França por 8 vezes. Perdi, mesmo assim consegui passar as dunas e chegar ao final da etapa, ainda dia o que é o mais importante. Estou feliz, dizia a francesa Christiane Martin. Outros não tiveram tanta sorte e passaram a noite no deserto. Quando caiu a noite foi o inferno. Não via nada, preferi parar e descansar. Teria ficado completamente perdido se tivesse optado por outra opção, dizia o francês Vecini. Cheguei agora, estou esgotado, não dormi, afirmava outro concorrente. De todas as etapas, a mais dura era a que ligava Ingal no Nigéria a Nara no Mali, uma etapa maratona com mais de 2.000 km. No deserto, o Berro-Riol ganhou boa vantagem, tirando partido da potência da BMW. Depois, na savana, a maniabilidade das Yamaha era superior e não foi fácil ao francês da BMW manter a liderança. A verdade é que voltou a ganhar, enquanto que nos automóveis, Jackie Hicks também conseguiu a vitória. Mais uma vitória para a Mercedes. Admiro muito os pilotos das motos, dizia Jackie Hicks. Tem já 2.300 km feitos e mesmo se a ligação não era muito longa, a estrada continuava a ser complicada, cheia de pedras e de rochas, valas e outras armadilhas. Deve ser muito difícil para eles, dizia o Sr. Le Mans. Depois de fazer 2.300 km, parece uma loucura descobrir que, afinal, os últimos 100 é que são os mais complicados, afirmava o Berro-Riol. Como sempre, muitas pilotos do sexo feminino, sobretudo nas motos. Apesar do ataque das Yamaha na savana, a verdade é que a BMW com o Berro-Riol somava mais um triunfo. Quanto aos homens da UMM, o melhor resultado foi o de Pedro Cortés, que acabou na 42ª posição. José Megre foi 47º. Depois, os outros dois MM fechavam a classificação em 61º e 62º lugar. Tempo para fazermos aqui um curto intervalo. Já voltaremos com mais edições do Dakar. Em 2 anos, o número de concorrentes duplicou, mais de 400 estavam à partida em Paris para a edição de 1984 do Dakar. Contando com os veículos de apoio, a caravana quase atingia as 500 unidades. E o destaque inteirinho para os postos oficiais, um 911 com a transmissão do 959, 2 carros inscritos, um para X, outro para Metz. Para além disso, havia ainda que contar com o Lada de Jabouille, o Range Rover de Zaniroli e também com o Renault 18 Pro dos irmãos Marot, para além dos Mitsubishi de Cohen e Rigal e do Citroën de Vanberg e ainda dos Lada, que este ano de 84 surgiam com uma formação reforçada com Darniche, Trossat e Lartigue. O desafio para os privados continuava a ser imenso. A prova acabou por ter um domínio, não diria avassalador, mas bastante importante, dos homens da Porsche. Os homens das motos sempre com muitos problemas. O francês Michel Gelin a dizer: vou continuar até onde for possível, não quero desistir, já aqui cheguei, não posso parar, dizia então este motar, que mesmo lesionado viria a terminar no 44º posto. No final da prova,
o triunfo ficou para René Metz. Ele foi o primeiro a vencer mais do que uma vez em automóveis. Lembramos que tinha ganho a edição de 1981. Na segunda posição ficou o Range Rover de Patrick Zaniroli, enquanto que a Mitsubishi conseguia um dos lugares do pódio graças a Andrew Cohen. Surpresa foi o quarto lugar do Opel do belga Yves Cossul, que não era esperado num lugar tão alto da classificação. Nem todos conseguiam levar o sonho até ao final. O depósito está furado, destruí tudo, precisava ter assistência. Para os privados é tudo muito difícil, dizia este Motard. Qui suivent sans arrêt, autrement le privé maintenant c'est vraiment dur. Não tive a oportunidade de mudar peças, nem as suspensões, nem as transmissões. Não estava a andar depressa. Aprendi uma coisa: o caminhão de assistência é mesmo muito importante, dizia Jean-Pierre Jabouille, que no passado tinha vencido grandes prémios de Fórmula 1 como piloto da Renault e que surgia nesta prova uma vez mais com um Lada. Aqui vemos o Porsche 968 a passar muito depressa no Maldei, no tempo em que ainda não havia limitações de velocidade. Nas motos, no final da prova, era Gaston Rayet que ficava com a vitória. As quedas, mesmo para os mais experientes como Fenouille, não eram possíveis de evitar. Que estupidez, estava adormecido, dizia o francês. No final, nas praias de Dakar, Metz a comemorar então a vitória. O múltiplo campeão de motocross Gaston Rayet ficava com o primeiro triunfo nas motos, seguido nessa classificação por Hubert Auriol, também em BR. Cyril Neveu terminava então no quarto lugar. E no final, o habitual banho, com todos a serem convidados ao mesmo, até o patrão da prova, Thierry Sabine. Para a edição de 85, Thierry Sabine apostou numa prova mais concentrada, com passagem pelo Mali e pela famosa Timbuktu. Este ano quisemos colocar o Dakar na direção certa, ou seja, de regresso às origens. Com a chegada de cada vez mais construtores a nível oficial, o lado humano está a desaparecer um pouco. Por isso quisemos colocar nos pilotos e não nos carros o fator mais importante. As qualidades humanas têm de se sobrepor à qualidade das máquinas, como também não deve ser a capacidade financeira das equipas a decidir quem ganha, dizia o sempre sonhador Thierry Sabine. À partida voltavam a estar os Porsche com X, Metz e agora também um terceiro carro para Jochen Mass, enquanto que a Mitsubishi trazia os Pajero para Cohen, Zaniroli e Bernard Béguin. Havia também os Lada, ainda Citroën Visa para Terrier e Lacaze, bem como um Opel Manta de novo para o belga Cossul, enquanto que surgia um Audi 4 na prova, tripulado por Bernard Darniche. Estávamos a seguir na direção 220 durante 7 km e só então percebemos que erramos. Regressámos ao ponto inicial, só que nos voltámos a perder, dizia o cantor Daniel Balavoine. Esperávamos ter problemas, mas não este. Um erro que podia ter sido facilmente evitado. Que desapontamento, afirmava a princesa Carolina do Mónaco, outra das vedetas presentes. Alguns de vocês ainda confundem os pontos cardeais. Tirando isso, dá para ver que a grande maioria tem espírito certo e está fisicamente preparado para enfrentar a prova, afirmava por sua vez Thierry Sabine. Nos caminhões também havia uma escalada de potência, protagonizada sobretudo por Yann de Roy e os seus DAF muito potentes, com mais de 1000 cavalos. Nos carros, os Porsches pareciam menos bem preparados que no ano anterior. E por isso mesmo não conseguiram em 1985 a vitória. O pior é percebermos que podemos vencer a prova e depois, devido a um problema bem pequeno, tudo vai água abaixo, afirmava René Metz.
et que d'un seul coup, pour une petite bêtise, tout est anéanti d'un seul coup. Com isso, a Mitsubishi, logo ao terceiro ano de participação, garantia a vitória e Patrick Zaniroli iniciava uma série que tornaria a marca nipónica na mais vitoriosa de sempre. Nas motos, Gaston Rayet ofereceu mais um triunfo à BMW, uma vitória que garantiu ao ex-campeão do mundo de motocross um lugar na história do Dakar. Atrás de Zaniroli nas motos ficou o outro Mitsubishi de Andrew Cohen, enquanto que Faugerus dava o primeiro pódio à Toyota, seguido também de outro Toyota de Raté. Os irmãos Marot ficavam com o quinto lugar. Nas motos, depois de Gaston Rayet, o segundo lugar para o francês com uma Yamaha Jean-Claude Olivier, enquanto que o também piloto da Yamaha, mas italiano Franco Pico, conseguia o terceiro lugar. E de história do Dakar vamos continuar a falar até ao dia 20 deste mês. Amanhã, de novo às 9 da noite, não perca então a segunda parte deste resumo. Iremos recordar os anos entre 1986 e 1992. Depois, a partir daí, diariamente, teremos um ano em cada resumo de 30 minutos. A não perder até dia 20 de janeiro.